Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Faz um bom tempo que eu não apareço, mas finalmente eu apareci. Eu falei para vocês que o tempo ia passar, porque eu tô filmando uma timeline da minha vida depois da cirurgia de refluxo. Então vocês vão me ver um pouquinho mais velha, com cabelo diferente, a casa diferente, mais gatinhos, menos gatinhos, não importa. O que importa é como eu estou. Muita gente me procurou no Instagram, que eu vou deixar anotado aqui na descrição do vídeo. E vocês podem continuar fazendo isso, tá bom? Não tem problema. Assim que eu puder, eu respondo as pessoas. Bom, eu fiz aqui uma listinha das perguntas habituais, as mais recorrentes que vocês fazem para mim ao longo dos anos e as últimas, inclusive. Vamos lá, eu vou responder para vocês. Então, assim, vocês desculpem, porque eu continuo ignorante nessa coisa de edição de vídeo. Às vezes eu aperto um botão, cai, mas eu junto os pedacinhos, não tem problema, tá? O importante é que eu responda para vocês. Então, assim, eu quero que fique bem claro, gente, que eu fiz essa cirurgia por extrema necessidade. Eu cheguei no ponto mais grave da doença, que é realmente a comida refluir pela boca enquanto você fala, você ter fechamento de glote enquanto dorme, que eu podia morrer, realmente eu corri risco sério de vida, tá? Eu estava em pânico, eu não dormia mais, literalmente eu ficava sentada na cama para dormir, eu cochilava. Então eu falei, não dá mais, eu vou precisar fazer essa cirurgia. E realmente eu até passei com uma psicóloga, ela me ajudou, porque a mudança é drástica, da forma de você se alimentar, é muito semelhante à bariátrica, mas é melhor, tá? A bariátrica, realmente a pessoa consegue comer isso aqui. A gente não, a gente consegue comer um prato raso e até mais cheinho depois com o tempo, conforme o estômago for cicatrizando. Porque isso é no período de cicatrização. Você perde um pedaço da parte do seu estômago no sentido que eles usam a parte de cima para abraçar o esôfago, certo? Essa é a cirurgia de funduplicadura, né? Plicatura. Você vê, eu confundo o nome, né? Não importa não. O que importa aqui é a informação. Então, o que que acontece? Aí, tá vendo? Porque eu me perdi com uma palavra, tive que parar o vídeo. Mas vamos lá, vai ficar cheio de recorte, não repara não. E aí o que acontece? Feita a cirurgia, eu posso dizer para vocês e reafirmo que até hoje, 7 anos e meio depois, eu nunca mais tive refluxo, tá? E essa é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, pessoas que escreveram assim para mim: "Ah, Silvia, mas dá gases, pode dar colite, desbiose, sei lá, um monte de coisa. Inchaço, né, do estômago, porque o alimento fica lá, então ele fermenta e tem dificuldade de sair os gases". Mas honestamente, gente, eu prefiro ter mini arrotinhos como eu tenho até hoje, e isso só acontece depois que eu como, do que ter o risco de morte, honestamente. E acho que vocês têm que pôr a mão na consciência, botar a mão na balança, o que que é melhor para mim? Eu vou ficar sofrendo eternamente com o risco de fechar a glote, engasgar, pegar uma pneumonia, viver com a voz rouca, ter um câncer até de faringe, laringe, cordas vocais por causa da acidez, ou então aquele câncer de Barrett, que eu nem sei como fala, tá? Mas eu sei que eu evitei isso tudo na minha vida. O ácido ele não sobe mais aqui, ó. Minha voz é livre, é lisa, é constante, é perfeita. E quem me conheceu no passado sabe que eu vivia rouca, pigarreando, parecia que eu era fumante, sem ser fumante. Eu vivia resfriada, eu vivia com rinite, sinusite, porque o ácido sobe, vai para os fossos nasais, e aí ele inflama, você tem um monte de sequelas, até inclusive, acho que até mais cárie, porque eu vivia no dentista, o ácido vai pela boca, ele corrói a parte branca dos dentes, são muitas sequelas.
a acidez, entendeu? Então vamos lá, deixa eu começar a responder essas perguntas, porque senão o vídeo fica enorme. Então tem gente que teve na primeira semana ou mais tempo diarreia. É normal, tá? É normal você ter diarreia porque você está ingerindo líquidos apenas no começo, não tem bolo fecal para sair. Com o tempo isso regulariza, tá? Vômito até hoje não. Eu não posso dizer que exatamente não, porque eu tive um regurgito num dia que eu tive um episódio de estresse muito grande, inclusive foi no ano passado. E de chorar, de estar nervosa, tensa, o que eu tinha comido eu senti que o estômago puxou para cima, então veio realmente um refluxo. O que o médico falou que seria extremamente normal e bom sinal. Porque ele falou, não pode parar totalmente o refluxo, porque tem que poder voltar um pouco desse alimento para cima, porque se você precisar pôr para fora alguma coisa, não é pôr forçando, tá? Se tiver que sair, tem que ter um lugar para escapar. E significa também que se sair, você ainda tem um espaço bom para engolir os alimentos. Acontece o seguinte, você tem que mastigar muitas vezes. Não pode ser menos de 30, 20 vezes que seja, dependendo do tipo de alimento que você vai comer. Tem uns que são macios, molinhos, outros são mais duros, como a carne, por exemplo, né? E aí o que acontece? A mastigação, ela junta saliva na boca, faz uma salivação, então já é uma pré-digestão, entendeu? Quando você já engole uma espécie de papinha. Essa papinha já ajuda na digestão, que o seu estômago não vai ter que fazer aquele esforço com um monte de suco gástrico para queimar, dissolver aquele alimento, tá bom? E o vômito, só para explicar para vocês, eu não sou médica, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendi do meu corpo, e já aconteceu isso comigo, eu já tive um episódio de enjoo, que eu falei, nossa, eu vou vomitar, mas não vomitei. Fiquei com aquela náusea, ele até fazia o movimento para sair, mas não saía. Então eu tomei um Plasil da vida, passou a náusea, e aí o que acontece com o alimento? E se ele tiver contaminado, estragado, como é que ele vai sair? Ele tem que sair? Tem que sair, ele vai sair por baixo, não tem outro caminho. E é o caminho natural dos alimentos saírem. Então não se preocupem, vocês vão ter a saída do alimento, não vai contaminar o corpo, vocês não vão ter uma infecção e ficar doentes, tá bom? Essa foi uma resposta. Então, beber, me perguntaram bebidas, se pode beber. Eu tomo 1 a 2 taças de vinho por mês e é o suficiente para mim. O vinho, ele é mais fácil de você digerir não, engolir, porque ele não fermenta imediatamente, mas ele tem açúcares, ele vai fermentar. O problema do estômago, e que a nutricionista falou para mim, a que me acompanhou, eu tive 2 nutricionistas, a da cirurgia e uma depois. O que elas falaram, explicaram para mim é que os açúcares fermentam, então o fato do açúcar, qualquer alimento que tiver açúcar vai fermentar e criar gases no seu estômago. É isso que traz a dor, é isso que traz o incômodo e é isso que traz muitos gases, tá? Então, cerveja, por exemplo, ou qualquer bebida gaseificada, eu não consigo tomar mais. Realmente eu tomo, eu passo super mal, dá uma dor instantânea, parece que vai explodir meu estômago e como a válvula deixa só um espacinho para sair o gás, ela retém, faz uma pressão no estômago e dói. Aí o que eu faço? Quando eu vou beber uma cerveja, que eu tô com muita vontade de tomar, de repente, um champanhe, como eu sempre falo, eu deixo na boca até saírem as bolhas. Ou eu tenho que bater com uma colher no copo para saírem as bolhas, a maior parte pelo menos. Quando eu engulo, já vai sem o gás. Perde um pouco a graça, mas é uma medida boa.
para resolver esse problema. Então, meninada, vocês que gostam de cerveja, essa cirurgia é tchau, tá? Qualquer bebida com gás, não precisa ser cerveja, pode ser refrigerante. Carnes, né? Então, a carne, hoje eu como super bem a carne, tá? Ela não dói mais lá dentro, porque, claro, cicatrizou depois de um ano, mas eu tive vários incômodos ainda depois de um ano. Eu vou dizer para vocês que eu acho que faz uns 3 anos, mais ou menos, ou 2, que a carne tá bacana dentro de mim, assim. Eu não sinto dor nenhuma mais, tá? Porém, eu não consigo comer um bife inteiro. Eu tenho que dar uma pausa de uns 20 minutos e comer o restante do bife, por exemplo. Parece chato isso, mas, gente, se vocês fizerem isso, o que eu aconselhei nos outros vídeos, assistam os outros vídeos. Realmente a cirurgia, ela dura. Tem muito médico aí falando, aconselhando as pessoas, não faça a cirurgia porque ela não dura nada, ela acaba. O meu médico, ele foi assim, incisivo nisso. Ele falou pra mim, é uma equipe de médicos que me operou, na verdade. Um deles falou pra mim assim, Silvia, se você seguir à risca o que eu tô te falando, ele é um médico do Einstein, tá? Então o cara sabe o que tá falando. Ele falou assim pra mim, se você seguir à risca, a cirurgia dura para sempre, entendeu? Não tem por que lacear o local da cirurgia, porque você não vai forçar com carne, com alimentos que você mastigou mal, com coisas que vão estufar o seu estômago, trazer gases, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Por exemplo, tem uma resposta que eu vou dar aqui, quer ver? Exercícios. Tem gente que me pergunta, principalmente os meninos me perguntam, se pode fazer exercícios depois. Olha, pode depois de uns 2, 3 meses, só que exercícios leves. Procure ver com o seu orientador quais são esses exercícios. Em academias eles sabem orientar, eles sabem qual é o tipo de exercício que uma pessoa que passa por uma cirurgia gástrica pode fazer. Peso você não vai poder carregar por uns 2 meses, só a partir disso. Você está costurado por dentro. E você está com hematomas, inchaços da cirurgia. Então, realmente demora mais tempo para recuperar. Por isso, não pode carregar peso, tá certo? Eu não recomendo o exercício abdominal. Existe um que eu até falei para um rapaz, de novo, eu devia ter pesquisado para falar, acho que são exercícios isométricos, né? Alguém pode comentar, por favor? E me perdoe. Que você faz para fortalecer o abdômen, sentada, talvez deitada, em pé. Você não pode forçar a parte alta do seu estômago, exatamente onde tem os pontos. Então, o abdominal de repetição, aquele que faz assim no chão ou numa tábua, seja lá onde for, ele força, entendeu? Isso aí é arriscado para você. Então, façam outros tipos de exercícios para o seu tanquinho ou para perder a sua barriguinha. E para esse vídeo não ficar tão grande, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais vídeos a partir de agora para vocês e vou falar algumas rotinas minhas, porque muita gente me pergunta o que você come, como você come, pode isso, pode aquilo, entendeu? Então, assim, eu vou gravar uns vídeos menores, eu não sei ainda como fazer isso, porque eu não sou expert na internet, mas não sei se eu vou fazer o tal do shorts ou se eu vou fazer vídeo mesmo no YouTube e gravo para vocês, tá bom? Eu vou até colocar, as pessoas me perguntam o tamanho da minha hérnia de hiato, eu não lembro mais, mas eu sei que era muito grande, tanto que o médico falou foi uma das maiores que eu operei, e ele colocou tela, né, aquela telinha para proteger, costurou o estômago no esôfago não, gente, naquela parede que tem,
da estrutura dos órgãos por dentro, depois eu também vou ver. Eu já até comentei isso daí. É uma técnica que é muito bom, é muito boa. Peçam isso para os seus médicos. Eu vou comentar em outros vídeos, vão acompanhando, tá? E também eu quero dizer o seguinte para vocês, uma observação.